Olá, amigos. Este é o programa Mensagem Espírita, um projeto do Centro Espírita Caminho da Verdade, da cidade e município de Registro, Estado de São Paulo, Brasil. Só Deus é eterno. Eterno significa que não teve princípio e não terá fim. Essa questão nos encabula. Por mais que nos proclamemos entendido das coisas espirituais, é um tanto difícil de aceitarmos que algo que existe não tivesse começo. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus, eles respondem: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas as outras doutrinas trazem um Deus de forma um tanto diferente, embora, claro, aceitando a onisciência, que seria, na versão espírita, a inteligência suprema, também a onipotência e a onipresença, mas fica a ideia de um Deus antropomorfo. Quando eu falo antropomorfo, pode ser compreendido também antropomórfico. E então tem essa ideia que Deus é essa pessoa que está lá no céu analisando os nossos passos para nos julgar. A doutrina espírita nos traz que esse ser, vamos colocar também entre aspas, é a inteligência do universo. Não teve começo, não terá fim. Esta é a razão que só Deus é eterno. Muitas vezes nós ouvimos, sobretudo por oradores espíritas, expositores, falando que nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos eternos. Nós não somos espíritos eternos. Nós somos imortais. Tivemos princípio, fomos criados por Deus para não morrermos jamais. Não haverá essa extinção dos espíritos maus, aqueles que não conquistaram a salvação, e nem tormento eterno. Nós fomos criados por Deus, logo somos seres importantes. Deus não criaria algo inútil e nem algo que fosse se acabar com o tempo. Tudo se transforma, sim. Nós estamos em permanente transformação. Hoje somos diferentes de ontem e amanhã seremos diferentes de hoje. É o processo. Como seremos diferentes? Pelo que nós aprendemos. Nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, quando no discurso atribuído a Jesus no templo de Jerusalém, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está bastante em voga esse versículo de Jesus. Haveremos de buscar sempre a verdade. Quando Pôncio Pilatos pergunta a Jesus, Jesus lhe diz: eu não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade ouve a minha voz. Pôncio, peraí, a verdade? O que é verdade?
Jesus não responde. Mas por que não responde? Porque nós devemos e havemos de buscá-la. Buscar a verdade significa usar o raciocínio, questionar. Às vezes alguém diz, mas nós não devemos ser curiosos, não devemos ficar questionando. Devemos ser curiosos, devemos questionar, sim. É isso que nos dá entendimento. Conhecer a verdade significa não nos acomodarmos. Eu me entreguei para Jesus, já estou salvo. Salvo como? Se eu ainda continuo maledicente, se eu ainda estou escravizado pelos vícios, se ainda, por mais que de vez em quando eu faça caridade, tenho meus ímpetos, minhas mágoas, minhas queixas, eu estou salvo quando eu tenho mágoas? Eu estou salvo quando eu penso que alguém deveria sofrer para pagar uma ofensa que me fez? Esse é o espírito puro da salvação? Não, mas eu também já penso no amor. Sim, eu penso. Mas eu não vivo o amor em plenitude. Por isto, eu estou a caminho da salvação. Este preâmbulo, queridos amigos, eu faço com uma grande dose de tristeza. Este está sendo o nosso último programa deste programa Mensagem Espírita. Está havendo uma impossibilidade, nós não vamos colocar aqui em pauta, de continuarmos com o programa. Haveremos de reconhecer, de entender e de ficar triste. Porque toda quarta-feira nós estamos aqui na sua telinha, no seu celular, falando das coisas espirituais. Estamos nos despedindo, por isso eu falei que só Deus é eterno. Só Deus não teve começo e não terá fim. Para nós, no campo material, tudo que nós começamos haveremos de terminar. Haverá um fim. Ficamos aqui por 45 semanas conversando com você jovem, com a senhora, com o senhor, falando dos ensinamentos espíritas, sempre consubstanciados pelo ensinamento do Mestre Jesus. Então, é com tristeza, sim, porque é bom estar aqui, mas estarei no meu canal no YouTube, Laureano em Foco, onde os prezados companheiros encontrarão vários vídeos de nossa autoria. Para a nossa despedida, para não ficar em branco, eu vou passar aos amigos, irmãos, do meu livro Indagações Oportunas, uma pergunta que nos foi formulada já há alguns anos, que veio no seguinte teor: como um dirigente ou doutrinador deve se comportar durante uma reunião mediúnica? Vale salientar, queridos amigos, que no Espiritismo existem as reuniões mediúnicas. O que é uma reunião mediúnica? São pessoas treinadas na sua mediunidade ou não no sentido ter mediunidade, porque para compor uma equipe não depende só de médiuns, uma equipe mediúnica depende de pessoas com entendimento doutrinário.
Entre eles, um é o dialogador ou doutrinador. Herculano Pires chama de doutrinador, aquele que conversa com os espíritos comunicantes, os orienta, aqueles que são sofridos, que estão sofrendo, que ainda muitas vezes estão um tanto perdidos na espiritualidade. Para ser doutrinador, precisa entender da doutrina espírita, precisa saber dialogar com o espírito. Porque o espírito não é porque esteja em sofrimento que seja ignorante. Muitas vezes ele tem conhecimentos, mas o conhecimento sem a obra não nos eleva. É importante, então, que ele tenha entendimento. Como é que se dá essa reunião mediúnica? Cada centro, uma forma de trabalhar. Existia ainda, com toda certeza, há em alguns lugares, a utilização da mesa. Uma mesa coberta por uma toalha branca, um presidente, os médios em volta da mesa, várias preces, às vezes uma vela acesa na ponta da mesa ou nas pontas da mesa. Essas práticas não são práticas espíritas. Não há necessidade disso. Mas e a mesa? A mesa pode ser utilizada. Não necessariamente com uma toalha branca para dizer que é centro de mesa branca. Não existe centro espírita de mesa branca, de mesa preta, de mesa qualquer cor. Não existe isto. Não existe espiritismo alto, espiritismo baixo. Espiritismo não tem adjetivo. Ou você é espírita ou não é espírita. Porque ser espírita não significa ser maravilhoso, mas significa adotar a doutrina espírita, que é aceitar a existência de Deus, que é aceitar a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, e a comunicabilidade dos espíritos. Então, se nós acreditamos na comunicabilidade dos espíritos, por que não abrirmos um espaço para que atendamos aqueles que necessitam de ajuda, que tragam as suas angústias e a equipe irmanada no pensamento e no sentimento de amor, ou emanem eflúvios benevolentes para que eles sejam envolvidos e passem a sentir alívios dos seus sofrimentos e entendimento do estado em que estão. A reunião mediúnica é uma forma de praticar a caridade. Mas ela é científica, é técnica. Não é apenas ou simplesmente religiosa. Não, mas nós somos religiosos. Nós somos da doutrina espírita, que é um feixe de ensinamentos. E a seguimos religiosamente, não dogmaticamente. Por isso que um centro espírita é diferente na sua prática de reuniões de outro centro espírita. Só não podemos fugir dos princípios doutrinários. Onde estão esses princípios? No Livro dos Espíritos, nos Livros dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo,
o livro Céu e Inferno, no livro A Gênese, nas obras outras complementares que não fogem desses princípios. Então nós vamos ver Leon Denis, Gabriel Delane, César Lombroso, Herculano Pires, Carbaixútil, no nosso tempo os livros da psicografia de Chico Xavier, que os livros não são do Chico, são psicografados por ele de espíritos que utilizaram a sua mediunidade para nos dar a oportunidade de conhecimentos daquilo que a doutrina espírita, no seu princípio, ainda não tinha trazido. Por essa razão, a doutrina espírita é evolucionista. A cada dia surgem coisas novas e nós precisamos estudar para nos manter atualizados. Então vejamos a importância do estudo na doutrina espírita. O Espírito de Verdade, em uma de suas mensagens, nos diz: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. É ensinamento e não mandamento. Amai-vos. E o segundo, instruí-vos. E faz uma observação. Toda a verdade está contida no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Quantos erros foram colocados no cristianismo e que chegaram para nós como verdades? Só vamos nos livrar desses erros estudando, conhecendo, buscando a verdade. Lá, voltando ao João, quando narra o que Jesus dissera: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que nós possamos continuar irmanados. Mantém-se todos os domingos ao meio-dia a explanação do Evangelho de Jesus na visão da doutrina espírita. Aos domingos, ao meio-dia. A partir do meio-dia, você pode acessar ao momento que quiser. Mas daquele dia só abrirá após o meio-dia. Estou feliz? Não, não estou. Estou triste? Se não estou feliz, logo estou triste. Porque é muito bom estar aqui, falando com você, meu amado, querido jovem, falando com o senhor e a senhora, respeitáveis seres, levando um pouco daquilo que nós buscamos da doutrina, querendo construir um mundo melhor. É isto que nós queremos, porque é disto que nós precisamos para os nossos filhos, os nossos netos, para os nossos descendentes, todos. Porque é através do amor que nós vamos construir uma humanidade melhor. Havia uma frase muito utilizada, ela poucas vezes ouvimos hoje: só o amor constrói. Pensemos nisso. Trabalhemos o nosso íntimo, ainda com os nossos ímpetos, ainda com os nossos sentimentos um tanto pesados, mas trabalhando, buscando sempre, aprendendo a tolerar se ainda não amamos, aprendendo a amar quando a tolerância vai se transformando em compreensão. Meus queridos, diletos amigos, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre nos nossos passos. Cada atitude nossa pensemos:
nesses passos, o que faria Jesus? E mudemos as nossas atitudes, sempre com o intuito de nos melhorarmos. Que os fluidos benéficos recaiam sobre cada um e que possamos nos resplandecer pela luz que somos, como Jesus nos ensinou. Meus amigos, até uma nova oportunidade. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre conosco. Muita paz.